O nosso estudo será sobre a prática da meditação cristã. As pessoas, por vezes, elas têm alguma dúvida sobre como fazer essa meditação, né? E às vezes confundem meditação apenas com uma leitura detida, um pouco mais pensada, refletida em alguns minutos sobre a leitura da Bíblia. Mas o que é uma prática comum entre os puritanos, especialmente do século XVII, era a prática da meditação cristã. Infelizmente, a nossa geração praticamente desaprendeu a fazer essas coisas e nós precisamos resgatar essa saudável prática que é tão necessária para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Algumas religiões, elas praticam a meditação, né? E os cristãos às vezes ficam receosos, com medo de serem confundidos a prática da meditação cristã com a prática da meditação, por exemplo, do hinduísmo ou do budismo. E alguns cristãos às vezes já me perguntaram assim: pastor, é errado crente fazer yoga, né? É errado um cristão ele praticar yoga como sendo um ato de exercício mental, de tranquilizar a alma? Inclusive, eu sei já fiquei sabendo, né, de psicólogos e psiquiatras que recomendam crentes fazerem, crentes e não crentes, né, fazerem yoga, né, como se fosse uma prática moralmente neutra, religiosamente neutra e que fosse salutar a vida mental, a saúde emocional dessas pessoas. E aí o grande detalhe é que nós precisamos lembrar que yoga e a meditação transcendental, ela na verdade, essas práticas na verdade elas são práticas pagãs, né, ou anticristãs, e que na verdade elas não fazem bem espiritualmente falando. Elas podem até trazer algum benefício prático, emocional, né, ou psicológico, mental para essas pessoas, mas na verdade no fim de todas as coisas ela vai ser um paliativo, né, ou apenas um mero alívio momentâneo, ou uma alienação dos problemas que levam a pessoa a fazer a prática da meditação transcendental ou da yoga. Eu traduzi um tempo atrás um pequeno artigo da Márcia Montenegro, traduzi porque, embora o nome é brasileiro, esse artigo estava em inglês, e eu fiz a tradução desse artigo, e esse artigo é um artigo pequeno, dedicado para pais de crianças pequenas. E essa articulista, ela relata a história de uma mãe que a procurou perguntando se o filho dela de cerca de 6, 7 anos poderia praticar yoga, porque ela viu num desenho chamado Kung Fu Panda a prática da yoga e ela achou interessante aplicar com o filho dela, né? E a Márcia Montenegro, ela dá a seguinte definição, né? Meditação na Bíblia significa pensar na palavra de Deus, depois que a lemos, e pensar no que Deus fez por nós. Na meditação transcendental, em outras religiões, como no Kung Fu Panda, significa fazer com que a sua mente não pense, para que você facilmente não tenha nenhuma ideia de Deus. É claro que as pessoas que fazem isso não entendem que essas ideias não são de Deus, porque não creem em Deus, ou elas têm deuses diferentes, como é o caso do hinduísmo, né? Então, no caso do hinduísmo, elas vão sentar ali, elas vão esvaziar, elas vão então se concentrar no nada, e na verdade num nihilismo completo, ou no nada absoluto, elas vão buscar paz interior, elas vão buscar tranquilidade de alma, alívio das suas tensões e preocupações, né? E na verdade o que essa proposta traz é tirar Deus, né, como fonte do bem, como fonte do consolo, como fonte da autoridade, como sendo aquele que vai ajustar os nossos problemas, dar-nos discernimento e sabedoria para agirmos com prudência e tratarmos daquilo que está causando os conflitos da nossa alma ou na nossa mente. Então nós precisamos, de fato, tomar cuidado com
com a prática da meditação transcendental e yoga, porque essas práticas não são cristãs, e a primeira proposta delas, na verdade, é tirar Deus, é anular Deus, é fazer com que o indivíduo ele conecte, ele se ligue a uma mente cósmica. Ele então ela faz com que o indivíduo se una ao bem universal, ao bem cósmico, né? A bondade, a energia positiva, usando toda a linguagem própria desses grupos, né? Então nós devemos lembrar que a yoga e a meditação transcendental, na verdade, são práticas anticristãs ou práticas pagãs que não deve ser praticado por cristãos, né? E talvez você que já praticou isso ou ainda pratica, talvez pense, mas pastor, quando eu faço eu me sinto bem, isso me faz emocionalmente bem, isso me faz fisicamente bem, né? E aí a proposta desse estudo é mostrar que nós temos um caminho excelente, sobremodo excelente, que é a meditação cristã. A meditação cristã não é uma adaptação da yoga para o cristianismo, como alguns grupos fazem um chamado reducionismo evangélico, adaptando, algumas práticas culturais para o cristianismo, e aí torna o sincretismo. Não, a ideia não é essa. A ideia é realmente mostrar que existe na Bíblia uma orientação muito anterior, uma orientação muito diferente da yoga, da meditação transcendental, que a Bíblia chama de meditação cristã ou meditação bíblica, e nós precisamos então entender essas coisas. Então, em primeiro lugar, nós vamos dar 3 negações para deixar bem claro que a meditação bíblica é diferente da meditação transcendental e do yoga. Então, em primeiro lugar, a meditação bíblica não é para ligar-nos a uma mente cósmica, né? Nós não estamos aqui nos anulando no nosso eu para nos conectar a uma mente cósmica, universal, a um poder benéfico, impessoal, né? Que não é uma pessoa, que não se relaciona, que é apenas o sentir, o experimentar das energias e o fluir dessas energias. Não. Em primeiro lugar, a meditação bíblica não tem nada a ver com essas baboseiras, né? Não tem nada a ver com esse tipo de discurso, de prática, de misticismo irracional. Nada a ver com isso, tá? Então, em primeiro lugar, não é para nos ligar ou nos conectar com a mente cósmica. Segundo lugar, meditação bíblica não é para encontrar a luz interior, né? Então algumas pessoas falam assim, olha, anula tudo que você tem na mente, busca a força do universo, né? O equilíbrio do universo entre o bem e o mal, o yang yin, e lá aquelas baboseiras todas. E em segundo lugar, então também não é encontrar a luz interior, que às vezes dentro desse processo, tanto do budismo quanto do hinduísmo, na meditação transcendental ou do yoga, as pessoas então elas buscam uma luz interior, elas creem numa bondade inerente, numa perfeição que está interna, né? Então eles não creem no pecado, não creem na depravação do homem, não creem no coração contaminado, não creem no que Paulo chama lá em Romanos capítulo 7, o mal que habita em mim, que me inclina a fazer e a desejar fazer aquilo que Deus odeia, aquilo que eu mesmo não gostaria de fazer. Então eles não creem nessas coisas, não creem no conceito de pecado como transgressão da lei de Deus, nem sequer na maldade que está inerentemente no homem por causa da queda, presente no homem por causa da queda. Então eles propõem na meditação transcendental, no yoga, a busca, o encontro da luz interior, né? Então a yoga e a meditação transcendental, elas têm essas propostas humanistas, né? Ou humanizadas. Terceiro lugar, a meditação bíblica também não é experimentar a paz interior, né? Ou a paz do eu, perdão, a paz do eu, né? Em que a pessoa ela vai buscar em si mesma a paz que está oculta dentro dela de uma forma mística, de uma forma irracional, apenas pelo sentir, apenas pela conexão dos bons fluidos, das boas energias e assim por diante. Então, resumindo, não é, meditação bíblica não é, primeiro, nos conectar com a mente cósmica. Segundo, não é buscar a luz interior. E terceiro, não é experimentar a paz do eu.
Então, isso não tem nada a ver com meditação bíblica. Estas são ideias pagãs, essas são ideias do yoga, essas são ideias da meditação transcendental, que nada tem a ver com a Escritura. E aí vem então a nossa pergunta: o que é a meditação bíblica? O que é? Como praticar a meditação bíblica? E aí nós temos uma definição muito simples. Meditação bíblica é meditar ou refletir na Bíblia. Meditação bíblica é meditar ou refletir na Bíblia, né? Então, que é a palavra de Deus. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a voz de Cristo quando fielmente pregada, é o Espírito Santo falando conosco quando nós a lemos e nela meditamos. Então, é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, quando nós nos detemos para meditar, fazer a nossa meditação nas Escrituras, nesse momento Deus ele está interagindo conosco, Ele está falando ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos sentidos, à nossa percepção. Então nós devemos lembrar que, por exemplo, Isaac, lá no capítulo 24, Gênesis capítulo 24, perdão, né? Isaac, lá em Gênesis capítulo 24, nós temos a Bíblia nos falando, Gênesis capítulo 24, verso 63, e a palavra de Deus diz assim, Gênesis 24, verso 63, saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos, né? Então ele saiu para meditar naquilo que Deus havia falado com ele. Ele saiu para meditar na palavra de Deus. Interessante que quando Maria recebe a visita do anjo, que lhe traz uma mensagem do Senhor, falando sobre quem seria o ente santo que havia sido gerado no seu ventre, o texto lá de Lucas nos diz que Maria então meditava nestas coisas, ou seja, meditava na palavra do Senhor entregue através do anjo. Então a meditação bíblica é meditar numa verdade, na revelação da palavra, no conhecimento da palavra. Por exemplo, abra comigo lá em Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, atente bem, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos remete a meditar, a pensar, a deter os nossos pensamentos naquilo que são as virtudes que o Espírito Santo produz em nós e que nada mais são do que resultado do fruto do Espírito, que são as virtudes de Cristo. É por isso que em Colossenses capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus, verso 1 ao verso 4, diz assim: portanto, Colossenses 3, de 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas atente para o verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Então, em vez de você buscar uma mente cósmica na criação, uma luz interior dentro de você, ou a paz que supostamente existe em você, na verdade a Bíblia diz: buscai as coisas lá do alto. Nós devemos pensar nas coisas que vêm lá do alto. Tiago, no capítulo 1, verso 16, diz assim: não vos enganeis, meus irmãos. E a pergunta é: enganar no quê? Verso 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem mudança. Então a Bíblia nos ordena buscar nele, buscar no alto, buscar em Cristo Jesus a
a nossa meditação. Então, meditação cristã, distinta da meditação pagã, ou da yoga, ou da meditação transcendental, nós, em vez de anularmos o nosso pensamento, em vez de esvaziarmos o nosso raciocínio, causando uma irracionalidade, buscando uma conexão de percepção ou meramente sensorial com uma supostamente cósmica, ou com o bem que equilibra o universo, né? Para encontrar uma luz interior ou a paz do eu. Na verdade, o que a Bíblia nos ordena fazer é: medite na palavra, estude a palavra, alimente-se da palavra e assim por diante. Bom, existem 4 aspectos que nós precisamos pensar quando falamos, né, da meditação. E aí nós precisamos, em primeiro lugar, voltar os nossos olhos para as Escrituras, né? Então, em primeiro lugar, quando nós falamos da meditação bíblica, a meditação bíblica tem a ver com autoexame, né? Então, autoexame. Observe bem o Salmo 139, quando o salmista, depois de meditar em Deus, meditar na soberania de Deus, meditar na justiça de Deus, meditar na onipresença ou na onisciência de Deus, no final do Salmo 139, verso 23 e verso 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Após ele meditar na palavra do Senhor, após ele meditar em pelo menos 4 atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência e a justiça, o salmista agora ele volta a sua aplicação para um autoexame, e ele pede a Deus, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que tem todo o poder e que é justo não só para julgar os seus inimigos e aqueles que odeiam a Deus e que são então alvos da ira de Deus, mas também ele pede para que a motivação do coração dele em rejeitar os inimigos de Deus não seja um sentimento, uma reação de vingança pecaminosa, mas que seja de fato o exercício da justiça de Deus contra os inimigos de Deus. E ele pede então: sonda o meu coração. Mas isso o salmista ele já havia feito, ele já havia praticado um autoexame. Ainda nós podemos olhar, por exemplo, o Salmo 42. O Salmo 42, nós temos aqui um autoexame também. Salmo 42, verso 4 e 5, e depois o verso 11, né? Salmo 42, verso 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Observe bem que aqui você tem um autoexame. É uma linguagem que a Bíblia usa, né? Eu pensava, eu lembrava dentro de mim, né? Ou seja, um autoexame, uma reflexão. E ele diz que ele lembrava então do que ele fazia, como ele guiava o povo de Deus até a casa de Deus. E aí vem um autoexame, verso 5: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E o verso 11: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, em primeiro lugar, a meditação bíblica é autoexame, mas observe, com a Escritura, lembrando os atributos de Deus, lembrando a soberania de Deus, lembrando quem Deus é e quem nós somos e diante de quem nós estamos, lembrando das poderosas obras de Deus e aplicando isso para um autoexame do nosso coração, de como essas coisas têm nos feito bem, e lembrando isso dentro de mim, como que a palavra de Deus tem efetivamente agido na minha vida, me levando a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a me fortalecer no Senhor, a ter esperança no Senhor. Então isso é
o primeiro aspecto da meditação bíblica, o autoexame. Então, quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados pela palavra, né? Segundo lugar, é um diálogo consigo, aplicando, né? Aplicando, confrontando ou consolando com a palavra. Então, a aplicação ela pode ser tanto uma confrontação quanto pode ser um consolo. Pode ser um confronto porque talvez estejamos desalinhados com a palavra, estejamos em discordância, em desarmonia com a palavra e precisamos ser confrontados com ela. Ou nós por vezes estamos abatidos por diferentes motivos e nós estamos entristecidos, desanimados, enfraquecidos e precisamos do consolo da palavra, né? Então, em primeiro lugar, o Salmo 119, verso 97, 99, Salmo 119, verso 97 ao 99, diz assim a palavra do Senhor: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então observe, ele diz que a meditação dele diária é a lei do Senhor. Verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu amo a tua lei e ela é a minha meditação todo o dia. E o verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, se nós queremos ser sábios, se nós queremos estar à frente do nosso tempo, se nós queremos ter uma percepção verdadeira de tudo que existe, nós precisamos dedicar tempo na meditação da palavra do Senhor. Mas essa meditação ela pode ser confrontando o nosso coração, né? Salmo 4, verso 4 e 5. Salmo 4, verso 4 e 5. Nós precisamos sempre confrontar o nosso coração num autoexame. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro. A ideia de consultar é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, quando nós nos desligamos de todas as oscilações e perturbações do dia e paramos para meditar no que nos ocorreu durante o dia, nós precisamos então examinar o nosso coração e sossegar, né? Então ele diz: examine o seu coração. E a próxima atitude é sossegue. Então nós temos aqui um confronto, porque a tendência do nosso coração, quando nós começamos a pensar nos problemas, a pensar nas dificuldades, a pensar nas dívidas, a pensar nas enfermidades, a pensar nas perturbações, a pensar nos nossos pecados, a pensar nas consequências do nosso pecado, a pensar em pessoas que querem nos fazer mal, nós começamos a ficar perturbadas, nós perdemos o sono, nós perdemos a alegria, nós perdemos o apetite, nós perdemos o prazer na realização, nós temos a nossa força, a nossa energia roubada de nós. Então nós pecamos. O que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos gastar um tempo meditando, e a meditação deve ser um ato de confrontação do nosso coração. Quando nós separamos um tempo para meditar na palavra, e então nós separamos tempo para ler uma porção da palavra e confrontar o nosso coração, para ver se de fato nós estamos sendo aprovados por Deus. Mas a palavra também fala que a meditação bíblica ela é útil, ela é necessária para o consolo, né? Salmo 77, verso 10 a 12. Salmo 77, do verso 10 ao verso 12, a palavra diz assim: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios.
Observe aqui que o verso 10 diz: disse eu. Ele está dizendo ele consigo mesmo, ele para si, ele diz, isto é a minha aflição. Ele está identificando o motivo da aflição dele, está identificando qual é a causa da sua perturbação. Ele está dizendo assim: a minha perturbação é por causa disso, a minha perturbação é por causa dessa pessoa, a minha perturbação é por causa desse motivo. E aí a conclusão dele no verso 12 é que então ele considera, ou seja, agora ele medita, ele avalia todas as obras de Deus, e ele cogita, ou seja, ele reflete, ele medita em todos os prodígios de Deus. Então, o que pode nos consolar? Saber o que Deus faz, saber como Deus faz, sabendo quão grande Deus faz, sabendo quão poderosamente Deus faz, sabendo quão perfeitamente Deus faz, sabendo quão de forma misericordiosa Deus faz, sabendo quanto amorosamente, por causa de Cristo, que intercede por nós a nosso favor e eficazmente não só nos torna aceitos, mas atendidas as nossas petições por causa dos seus perfeitos e suficientes méritos a nosso favor. Então nós podemos ser consolados com isso. O Salmo 119, verso 78, Salmo 119, verso 78, diz assim: envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Mas em vez dele irar e desejar a vingança dos seus opressores, na segunda metade do verso 78 ele diz: eu porém meditarei nos teus preceitos, eu porém meditarei na tua vontade, no teu ensino. Então nós devemos lembrar que a meditação bíblica é um autoexame, mas segundo, é um diálogo consigo. Mas é um diálogo consigo não como sendo a busca de uma luz interior ou da paz interior, mas é examinando e confrontando o coração, falando consigo mesmo: porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Olhe para as Escrituras, lembre do Deus da minha salvação. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então é a meditação na palavra do Senhor, no Deus da palavra, que poderosamente governa todas as coisas. Mas ainda a meditação bíblica, em terceiro lugar, é adoração, ou o meditar na glória de Deus, é adocicar a nossa alma com a glória de Deus. Salmo 104, verso 34 a 35. Salmo 104, verso 34 a 35 diz assim: seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Ele ordena a sua alma, ele diz para si mesmo: Everton, bendiga, diga as coisas boas que Deus faz, adore a Deus, glorifique, reconheça que todo bem vem dele. É isso que significa bendizer. E é por isso que no verso 34 ele diz: seja-lhe agradável a minha meditação. A minha meditação não é apenas um ruminar das minhas amarguras, das minhas aflições, dos meus problemas. Pelo contrário, é a partir da luz da palavra eu sou confrontado, os meus problemas são confrontados, os meus pecados são confrontados, as minhas convicções são confrontadas. Mas ao mesmo tempo é a partir da palavra, e com a palavra eu sou consolado nos meus tormentos, nas minhas aflições, nas minhas perturbações. Mas eu não posso parar aí. Eu preciso lembrar que a meditação bíblica tem um alvo muito mais nobre do que o eu, do que o para mim. O alvo mais nobre da meditação bíblica é o conhecimento de Deus, é a glória de Deus, é a adoração a Deus, né? O Salmo 119, verso 48, Salmo 119, verso 48, a palavra diz: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Para os teus mandamentos que amo,
levantarei as mãos. A ideia de levantar as mãos no Antigo Testamento era uma prática simbólica de oração. Então o que ele está na verdade dizendo aqui é: para os teus mandamentos que amo, eu orarei e meditarei nos teus decretos. Então lembre-se bem que a meditação ela não tem como fim a nossa necessidade. A meditação bíblica ela tem como fim satisfazer-nos em Deus, para que possamos glorificá-lo para todo sempre. A nossa satisfação nele, o nosso consolo nele, o nosso alimento nele, o nosso conhecimento nele, para que nele e ele seja glorificado em todas as coisas. Mas em último lugar, em quarto lugar, a meditação ela tem como finalidade a centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, né? Permita fazer uma citação, uma leitura da citação de Edmund Calamy, e ele diz algo muito interessante. Edmund Calamy, na página 1259 da teologia puritana aqui do Joel Bick, Edmund Calamy, que viveu entre 1600 e 1666, ele escreveu: a verdadeira meditação é quando o homem medita tanto sobre Cristo, a ponto de levar seu coração a se inflamar com o amor de Cristo. Quando medita tanto sobre as verdades de Deus, a ponto de ser transformado por elas, e quando medita tanto sobre o pecado, a ponto de levar seu coração a odiar o pecado. Vou ler mais uma vez. A verdadeira meditação é quando o homem medita tanto sobre Cristo, a ponto de levar seu coração a se inflamar com o amor de Cristo. Quando medita tanto sobre as verdades de Deus, a ponto de ser transformado por elas. E quando medita tanto sobre o pecado, a ponto de levar seu coração a odiar o pecado. Então, esta é a proposta da meditação bíblica. Cristo é o centro. Cristo, nós devemos, conforme Paulo disse lá em Colossenses, capítulo 3, verso 1, nós lemos lá no início, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Isso não é alienação, pelo contrário, é nós evocarmos a glória de Deus para a nossa miséria. É nós buscarmos a suficiência de Cristo para nosso vazio e nossa pobreza. É buscarmos a sabedoria de Deus para que seja extirpada toda a insensatez que o pecado produz em nós. É buscarmos a vontade de Cristo para que todo impulso pecaminoso do nosso coração seja mortificado. Nesse sentido, nós estamos então buscando Cristo como centro da nossa meditação, para que Ele ocupe os nossos pensamentos, para que tenhamos de fato o exercício do que Paulo lá em 1 Coríntios diz: tenhamos a mente de Cristo. Essa é a ideia. Então nós precisamos lembrar desse aspecto. Como nós poderíamos fazer isso, né? Já indo para o final, já encerrando o nosso estudo. Em primeiro lugar, a meditação bíblica ela pode ser breve, repentina e ocasional. Às vezes você está trabalhando e você não precisa parar para fazer isso. Você está trabalhando, dirigindo, lendo algum assunto e de repente alguns segundos da sua mente se detém a pensar naquela verdade, se detém a pensar naquela porção das Escrituras e você começa a entender o que, porquê, como, e como se do céu viesse um facho de luz, iluminasse a sua mente para uma compreensão mais completa, mais precisa e o despertar das nossas afeições em relação àquela verdade em que nós somos quebrantados, constrangidos, e aquela verdade que nós porventura até tenhamos ela por definição teórica, ela se torna
viva, a sua vivacidade se torna poderosa, o seu poder se torna transformador, e essa transformação nos transforma cada vez mais à imagem de Cristo, odiando o nosso pecado, amando a glória do Senhor e desejando viver para Ele. Mas ainda, nós podemos, além de momentos breves, repentinos e ocasionais dessas experiências da meditação, nós também podemos ter aquele momento solene, planejado e delongado, em que nós vamos separar tempo para ler a Bíblia. Em vez de você sentar num tapete, num sofá, em algum lugar, numa varanda, num lugar bonito e esvaziar a mente durante alguns minutos, talvez até hora, pensando em nada, tentando conectar-se ao nada, à irracionalidade, a uma suposta luz e paz interior, na verdade, separe tempo para ler a palavra, para orar, para ocupar a sua palavra, a sua mente, a sua percepção com alguma verdade da palavra, e você possa ficar degustando, se alimentando, adocicando a sua alma com esta verdade, de modo a buscar a dependência mais e mais do Senhor. O que você pode meditar? Você pode meditar numa porção, numa pequena porção da palavra, apenas num versículo, às vezes é uma frase de um versículo, e buscar entendimento, ou talvez num texto maior, um capítulo de um texto da palavra, e você gastar tempo, não só lendo. Observe, não é a leitura para estudo, não é para você pegar, a ideia, você pode até fazer isso, mas a ideia não é montar um estudo bíblico, não é pegar uma Bíblia de estudo, comentários, chaves, referências, e você montar um estudo bíblico para você possa, com a finalidade de entender mais e melhor um assunto. Você pode até fazer isso, mas a ideia de meditação bíblica é a partir do entendimento, a partir da palavra, a partir do conhecimento da palavra, nós meditarmos, aplicando ao nosso coração, confrontando as nossas fraquezas, consolando-nos nas nossas aflições, buscando no Espírito autoexaminar o nosso coração, para que possamos adorar a Deus, possamos contemplar as maravilhas de Deus, as poderosas obras do Todo-Poderoso, e poder então glorificá-lo, entendendo que Cristo é o centro de todas as coisas, e é por causa de Cristo que nós então devemos elevar os nossos pensamentos ao alto, onde Ele está glorificado, assentado à direita de Deus Pai. Então você pode escolher uma porção pequena, um versículo talvez, um texto talvez. Em segundo lugar, você pode meditar no sermão. Aqueles que têm prática de anotar sermões, você pode chegar em casa em algum dia no decorrer da semana, você pode pegar as suas anotações e rememorar, refletir, meditar naquilo que foi pregado, como que você tem vivido, confrontando o seu coração com o sermão, porque às vezes o sermão termina, nós temos o culto encerrado e nós começamos já a rir, a brincar após o culto, e nos entreter com os irmãos e a nos confraternizar, e corremos o risco de jogar fora a palavra que foi pregada sem a devida meditação, sem a devida reflexão e sem a devida aplicação pessoal, trazendo para nós um autoexame o que nós ouvimos da exposição da palavra. Então, pode ser uma porção da palavra, pode ser um sermão, ou pode ser uma doutrina bíblica, meditar numa doutrina bíblica, mas você precisa então entender e ter uma boa definição dessa doutrina, para que você possa meditar nela, meditar, refletir. Novamente, permita-me ler a teologia sistemática chamada Teologia Puritana, escrita pelo Joel Bick e pelo Mark Jones. Na página 172 a 174, eles fazem uma lista do que normalmente os puritanos usavam como temas de meditação. E o legal aqui é que eles fazem em ordem sistemática. Por exemplo, na introdução à teologia,
o que nós devemos meditar? Meditar na palavra de Deus, meditar no que é a palavra de Deus, meditar na importância da palavra de Deus, meditar na necessidade da palavra de Deus, meditar na eficácia da palavra de Deus, meditar na intimidade da palavra de Deus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus, meditar ainda na defesa do cristianismo, como que nós devemos viver, como devemos defender a fé, como nós devemos responder à fé, como nós devemos viver e como devemos exemplar, através de uma boa moralidade, a fé cristã em aspectos práticos, na palavra, na conversação, nas decisões, nas reações, e nisso tudo defender a fé. Teologia propriamente dita, a natureza, os atributos de Deus, meditar nas obras e nas providências de Deus e a providência de Deus, meditar na glória de Deus e a finalidade principal do homem, que é glorificá-lo, a majestade de Deus, as misericórdias de Deus e de Deus como nosso Criador. Na antropologia, nós devemos meditar na pecaminosidade do pecado e o nosso pecado pessoal, a corrupção e o poder do engano do coração, meditar na queda de Adão e como que nós nos alienamos de Deus, meditar na vaidade do homem, meditar no valor e a imortalidade da alma, meditar na fragilidade do corpo, meditar na transitoriedade dos confortos que este mundo nos dá, para às vezes fazer com que amemos esse mundo e não tenhamos desejo de estar com Cristo, e que tenhamos maior temor da morte do que tenhamos de fato uma visão bíblica de que a morte é uma transição para a presença pessoal com o Senhor. Meditar no pecado da cobiça e meditar o contraste que existe entre o homem e Deus, e entendimento desse contraste nos levando a uma verdadeira reverência quando nos aproximamos dele. Na cristologia, nós devemos meditar na paixão e morte de Cristo, meditar no amor de Cristo, na pessoa de Cristo, no mistério da união, da divindade, da natureza divina e da natureza humana, na glória desta natureza indivisível, inseparável, que é sem mistura, em que verdadeiro Deus e verdadeiro homem são apenas uma pessoa. Meditar no mistério, o fascínio no Evangelho, meditar nas duas naturezas, meditar nos ofícios de Cristo, meditar na vida de Cristo, meditar nos estados de Cristo de humilhação, em que todas as coisas, Ele fazendo-se a imagem, fazendo-se em figura humana, assumindo a forma de servo, Ele esvaziou-se da glória e da majestade. Mas ainda em soteriologia e vida cristã, nós devemos meditar nas promessas de Deus, o autoexame em busca dos benefícios da graça, meditar nos abundantes privilégios que os crentes em Cristo têm, meditar a graça e a pessoa do Espírito Santo, meditar os benefícios da fé, meditar na santificação, na oração, nos mandamentos de Deus, nas admoestações e ameaças que Deus nos dá contra os nossos pecados, meditar no perigo da apostasia, meditar no pequeno número de salvos e a necessidade da evangelização, meditar dos perigos espirituais, o amor, a alegria, a esperança, meditar no dia do descanso, meditar na autonegação. Na eclesiologia, nós devemos meditar nas ordens do Senhor, nos ofícios, na importância dos oficiais, na importância da liderança da igreja, em orar por eles, em meditar sobre os pastores, presbíteros, diáconos, sobre aqueles que têm responsabilidades por causa dos seus nobres dons e dons que são de altíssima importância para a igreja. Meditar sobre a ceia do Senhor e o autoexame para dela participarmos, meditar no batismo e a importância, meditar sobre o ouvir e ler a palavra, as alegrias e tristezas que a igreja enfrenta, meditar na escatologia, A escatologia, então, que são as últimas coisas, nós vamos meditar no céu, meditar na nossa morte. É verdade que Satanás tem ensinado a nossa geração a ter medo da morte, a não pensar na morte, a não esperar pela nossa morte. Nós queremos pensar em qualquer coisa, mas menos naquele momento em que nós morreremos.
e se nós estamos preparados para esse momento. Meditar no julgamento, meditar no inferno e meditar na eternidade. Existem então inúmeras situações sobre o que meditar. Voltando no que eu falei lá no início da Márcia Montenegro, especialmente aqueles que são pais de crianças, eu gostaria só de lembrar, segundo uma citação novamente da Márcia Montenegro, diz assim: o yoga não é um exercício, embora muitas pessoas pensem que seja. É uma prática procedente de um país chamado Índia e uma religião chamada hinduísmo, que é uma religião pagã anticristã. Embora pareça exercício, na verdade é uma maneira dos hindus adorarem o que pensam serem seus deuses. Para algumas pessoas, acham que é uma maneira de se aproximar de Deus e serem especiais para Ele de uma maneira religiosa. Sabemos que a única maneira de estar perto de Deus é conhecendo e confiando em Jesus Cristo. E Ele é tudo que cada pessoa necessita e todos precisam de Jesus. O yoga leva as pessoas para uma direção longe de Jesus Cristo. Então, se você quer praticar meditação, não recorra ao yoga, não recorra à meditação transcendental. Nós temos algo muito mais nobre, que não é sincretismo da igreja cristã, mas já é uma prática instituída por Deus, dada graciosamente e praticada pelos crentes da antiga aliança, também praticada e vivida pelos crentes da nova aliança, e que nós precisamos resgatar, praticar e usufruir do benefício dele. Eu gostaria de encerrar lendo Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém.